pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, nós iremos fazer comentários sobre itens, questões abordados na prova do Enem, cuja temática é a crise de 1929 e as contradições do capitalismo especulativo. Como sempre falei, toda vez que nós realizamos esse movimento de comentário das questões, sugiro que você dê uma olhada em nossa aula, na parte teórica, sobre esse tema. Seria muito importante, antes até mesmo de você assistir essa aula, você olhar as discussões que nós fizemos no campo teórico sobre a crise 29, suas contradições em relação a esse capitalismo especulativo. Que a partir desse olhar, você terá mais repertórios para, juntamente com nós, resolver esses itens, questões e entender melhor os nossos comentários. Ok? Então seria importante vocês realizarem esse movimento. Tudo bem? Então vamos lá. Nosso primeiro item questão que caiu no Enem. Lembre-se, observem a parte técnica das provas do Enem. Quando eu falo a parte técnica, é que você tem, no primeiro momento, eles vão trazer um fragmento, ou o que eles chamam de excerto, né? Um texto. Eles estão trazendo aqui um excerto, um fragmento, um texto. Nós vamos pensar esse texto. Depois disso, eles vão colocar o comando para você. O comando é justamente a pergunta. Tá? E aí nós vamos para a resposta. E o que é errado, eles chamam de distratores. Tudo bem? Então vamos lá. Observe o primeiro fragmento que ele coloca aqui para a gente. O New Deal visava restabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e o preço, entre a cidade e o campo, entre os preços agrícolas e os preços industriais, reativar o mercado interno. Olha só o que ele coloca no primeiro momento, que o objetivo do New Deal era conseguir trazer um equilíbrio para a economia norte-americana. Porque quando se fala do New Deal, está se falando da solução imediata encontrada pelo governo norte-americano no início da década de 1930 para resolver a depressão causada pela crise de 1929. Então, o governo norte-americano, baseado numa proposta de um economista inglês, Keynes, ele traz um novo plano, um novo acordo, ou seja, o New Deal, onde o objetivo era garantir um equilíbrio para a economia norte-americana, um equilíbrio no que diz respeito à produção, porque a depressão nos mostra uma superprodução, um equilíbrio no que diz respeito ao preço, porque o preço, evidentemente, ele vai cair, um equilíbrio no que diz respeito à cidade e o campo, principalmente com o desemprego, né? Entre a questão dos produtores industriais, dos produtores agrários, ou seja, reativar o mercado interno. Reativar, garantir que o preço não despenque e que se compre esses produtos. Tá? Beleza. O único que é importante pelo controle de preço e da produção, pela revalorização dos salários e do poder aquisitivo das massas. Olha só, controlar o preço, fazer regulações, né? Revitalizar o salário, ou seja, aumentar o poder de compra, ou até mesmo gerar um poder de compra, por conta do desemprego que triplicou nos Estados Unidos por causa da crise. Isto é, dos lavradores e operários
e pela regulamentação das condições de emprego. Regulamentar o emprego. Porque tem muita gente que ficou desempregada por conta da crise. Então, a proposta do New Deal é justamente o quê? A regular a produção, recuperar produtores através de crédito, recuperar bancos, empresas industriais, garantir o quê? Emprego para poder obter poder de compra ou até mesmo aumentar o poder de compra desses trabalhadores. Tendo como referência os condicionamentos históricos do entre guerras, justamente no momento que você tem a depressão, as medidas governamentais, que o New Deal é uma medida do governo norte-americano, do presidente Franklin Delano Roosevelt, as medidas governamentais do New Deal descritas, elas objetivam o quê? O que essas medidas querem? É recompor a economia norte-americana, onde o Estado iria planejar essa economia, onde o Estado iria intervir nessa economia, porque ele é que estaria regulando o preço, ele é que estaria basicamente dando crédito, ele é que estaria gerando emprego e até mesmo aumentando o poder de compra. Então, resposta, letra o quê? Letra E. Recompor os mecanismos de acumulação econômica por meio da intervenção estatal. Vamos ver agora os distratores. Letra A. Flexibilizar as regras do mercado financeiro. Ele quer flexibilizar? Não, ele quer controlar. B. Fortalecer o sistema de tributação regressiva. Ele quer criar novos impostos, mesmo de uma forma regressiva? Pelo contrário. Introduzir dispositivos de contenção creditícia, ele quer conter o crédito? Pelo contrário, ele vai dar crédito. Racionalizar os custos da automação industrial mediante negociação sindical? Não. Por exemplo, ele vai mexer nas questões trabalhistas, mas com uma forma de gerar mais emprego e aumentar o poder de compra do trabalhador norte-americano. Então a resposta à letra E. Recompor os mecanismos de acumulação econômica por meio da intervenção estatal. Ok? Então vamos lá. Segundo item em questão, também do Enem. Ao deflagrar-se, ao ocorrer a crise mundial de 29, a situação da economia cafeeira se apresentava como se segue. E aí ele vai nos mostrar a situação da economia cafeeira no Brasil por conta da crise de 1929. A produção, que se encontrava em altos níveis, o Brasil aumentou a produção, vinha aumentando a produção desde o início da década de 1920, a produção de café. Ele diz, a produção se encontrava em altos níveis. Teria que seguir crescendo, pois os produtores haviam continuado a expandir as plantações até aquele momento, tá vendo? Quer dizer, antes mesmo da crise de 29, você já tem um aumento da produção cafeeira em curso no Brasil. Com efeito, a produção máxima seria alcançada em 1933, quer dizer, eles fizeram um prognóstico para alcançar os produtores de café, uma produção máxima já no início da década de 30. Ou seja, no ponto mais baixo da depressão, como reflexo das grandes plantações de 1927, 1929, 1928, melhor falando. Entretanto, era totalmente impossível obter crédito no exterior para financiar a retenção de novos estoques. O que se fazia? Obter crédito para que o governo comprasse o excedente, por conta ali dos excedentes que já vinha acontecendo e da superprodução. Por quê? Porque os maiores compradores de café, que são os norte-americanos, estão deixando de comprar o café por conta da crise de 29. Pois o mercado internacional de capitais se encontrava em profunda depressão, não só os Estados Unidos, como a Europa. E o crédito do governo desaparecera com a evaporação das reservas, ou seja, se comprou muito café durante a Primeira República Brasileira, por conta da política do convênio em Taubaté. E simplesmente no momento de crise que o crédito está paralisado, o crédito internacional, então não tem como o governo brasileiro ficar pegando dinheiro emprestado para comprar café excedente.
Diante disso, nós teremos uma crise de superprodução da economia cafeeira. O reflexo da crise de 29 no Brasil é a superprodução da economia cafeeira. Mas lembre-se, isso foi muito favorecido também por conta de uma produção que já vinha aumentando desde o início da década de 1920. Uma resposta, mas olha só que interessante, uma resposta do Estado brasileiro à conjuntura econômica mencionada. Ou seja, como é que o Estado brasileiro, da década de 1930, ele responde a essa superprodução da economia cafeeira? Quando você fala do Estado brasileiro no momento da depressão, ou seja, no início da década de 1930, quando você fala do Estado brasileiro, você está falando de Vargas. Nós estamos na era Vargas, na primeira fase da era Vargas, no governo provisório. E uma das principais formas de Vargas responder a essa superprodução da economia cafeeira, qual foi? Investindo na produção industrial. Ou seja, iniciando o nosso programa de industrialização. É uma tentativa do governo brasileiro, uma das principais tentativas, para resolver essa crise de superprodução. Investir num programa inicial de industrialização no Brasil. Então, a resposta seria essa, desenvolvimento de uma política industrial, letra D de dado. Desenvolver uma política industrial. Olha só, atrair empresas estrangeiras, não foi essa a resposta. Reformular o sistema fundiário brasileiro, Vargas não fez isso. Não mexeu na estrutura fundiária brasileira. Incrementar, trazer imigrantes, pelo contrário. Financiar pequenos agricultores, não. A saída foi investir no programa inicial de industrialização no Brasil. Resposta, letra D de dado. Desenvolvimento da política industrial. Muito bem. Nosso terceiro item em questão. Aqui do Enem PPL. A depressão que afetou a economia mundial entre 1929 e 1934 se anunciou ainda em 1928, por uma queda generalizada nos preços agrícolas internacional. Quer dizer, você repara que momentos antes da depressão você tem uma queda dos preços da produção agrícola no ano anterior, em 1928. Mas o fator mais marcante foi a crise financeira, detonada pela quebra da Bolsa de Nova York. Olha só o que ele está falando. Na verdade, o fator mais importante ali em 29 foi justamente o quê? As ações da Bolsa de Valores de Nova York quebrar. Terça-feira negra, quinta-feira negra, essas ações desvalorizar, mesmo com um grande processo de especulação. Teremos. Beleza? Aí ele pergunta, perante o cenário econômico descrito, olha só o que caiu no outro Enem. Perante o cenário econômico descrito, que é a crise de 29, o Estado brasileiro assume a partir de 1930 uma política de incentivo ao quê? Acabamos de falar. Ele vai assumir, o Estado brasileiro, o Estado da era Vargas, do populismo de Vargas, ele vai assumir numa tentativa de resolver a crise. O que é que ele vai fazer? Ele vai simplesmente investir em um programa industrial. Iniciar, basicamente, a industrialização. Uma industrialização baseada na substituição dos importados. Uma industrialização baseada na chamada o quê? Substituição de importados, ou seja, os produtos que vinham da Europa e dos Estados Unidos, isso a gente já percebe, inclusive, durante a Primeira Guerra Mundial, vamos perceber durante a Segunda Guerra Mundial, esses produtos vão ser o quê? Alguns deles vão ser produzidos aqui no Brasil. Então a ideia era iniciar um programa de industrialização. Iniciar o programa de industrialização através desse modelo do que nós vamos chamar da substituição dos importados. É isso que nós teremos feito, realizado, uma das principais medidas pelo governo de Vargas, para tentar superar, evidentemente, essa crise. Então,
Perante o cenário econômico descrito, o Estado brasileiro assume, a partir de 1930, era Vargas, uma política de incentivo à, letra A, industrialização interna para substituir as importações. Industrialização interna para substituir as importações. Letra A. Vamos olhar os distratores. Letra B. Nacionalizar empresas estrangeiras atingidas pela crise, ele não faz isso. Apesar de saber que ele vai implantar uma política de nacionalismo econômico, né? Não por conta da crise, que ele vai pegar e nacionalizar empresa estrangeira por conta da crise, mas por conta do programa de nacionalização do populismo varguista. Letra B. Venda de terras, ele não vai também vender terras, nem a preços acessíveis. Entrada de imigrantes, também não. Você não vai ver o governo trazendo imigrantes para trabalhar no Brasil. Abertura de linha de financiamento especial para empresa do setor terciário, ele também não abre crédito para empresa no setor terciário. Ele vai pensar em um programa de industrialização a nível nacional. Então, resposta à letra E. Industrialização interna para substituir as importações. Aí nós temos aqui nosso quarto item em questão, também do Enem PPL. Mas a Primeira Guerra Mundial foi seguida por um tipo de colapso verdadeiramente mundial. No pós-Primeira Guerra, esse colapso é a crise 29. Sentido pelo menos em todos os lugares, olha só, em que os homens e mulheres se envolviam ou faziam uso de transações impessoais de mercado, ou seja, todas as partes do mundo que você tem economia de mercado, capitalismo, nós teremos, evidentemente, a crise de 1929. Observe que essa crise não atingiu a União Soviética de Stalin, porque ela estava isolada, é o cordão sanitário europeu, e por conta da economia planificada que ele desenvolvia lá na União Soviética. Na verdade, mesmo os orgulhosos Estados Unidos, longe de serem um porto seguro das convulsões de continentes menos afortunados, se tornaram o epicentro desde que foi o maior terremoto global medido na escala Richter, a dos historiadores econômicos, a Grande Depressão do Entreguerras. Ou seja, afinal de contas, os Estados Unidos não esteve livre, pelo contrário, ele foi o epicentro da crise. Principalmente por conta do quê? Da euforia vivida pelo capitalismo industrial norte-americano na década de 1920. A euforia vivida pelo capitalismo industrial norte-americano na década de 1920 foi fundamental para você entender o epicentro da crise 29, que foi os Estados Unidos. A Grande Depressão Econômica, que foi efeito da crise 29, que se abateu nos Estados Unidos e se alastrou pelo mundo capitalista, deveu-se ao quê? Essa Grande Depressão, que teve os Estados Unidos como epicentro e se espalhou pelo mundo. Olha só, a produção industrial norte-americana, ocasionada por uma falsa perspectiva de crescimento econômico, né? Pós Primeira Guerra Mundial. Resposta letra A. Essa falta perspectiva, porque o poder de consumo, tanto nos Estados Unidos como na Europa, ele estava baixo. Estados Unidos e Europa, depois da Primeira Guerra Mundial, vivem uma situação de subconsumo, o que acaba mostrando que o aumento da produção industrial que vinha acontecendo, na verdade, ela gerou uma falsa perspectiva de crescimento econômico, ou seja, a euforia do liberalismo econômico, como nós acabamos de falar. Resposta letra A. Letra B, vitória alemã, não, porque a Alemanha nem ganha a Primeira Guerra. C, desencadeamento da Revolução Russa, pelo contrário. A Revolução Russa não tem nada a ver com a crise 29. Guerra Fria depois da Segunda Guerra Mundial. Tomada de medidas econômicas pelo presidente norte-americano Roosevelt, conhecida como New Deal, que levaria à crise. O New Deal não leva à crise. O New Deal é uma solução imediata para resolver a crise. Olha esse distrator. O New Deal não leva à crise. Ele é uma solução imediata para resolver a crise. Observe que no comando ele lhe pergunta o que causou a crise. Então, produção industrial norte-americana ocasionada por uma falta de perspectiva de crescimento econômico no pós-Primeira Guerra Mundial.
Ok, galerinha? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!